Ou seja, ou é amiguinho de infância, ou é o comunista de estimação, ou é advogado que defendeu ele nas causas, ou é advogado do PT, ou era advogado do MST. Nós estamos compondo um STF que virou um órgão político, não é mais um órgão de Estado. Pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida que Jorge Messias tem um absoluto preparo e idoneidade para esse exercício funcional. Em primeiro lugar, é uma pessoa que é um servidor de carreira, um procurador da Fazenda há quase 20 anos, ocupou cargos importantes no Poder Executivo da Fazenda. Você já percebeu que no Brasil anos, as instituições só são independentes quando Poder convém a Executivo, alguém? secretário de Pois é. regulação do MEC, Hoje vamos falar da nova indicação de Lula ao STF. Jorge Messias, o famoso Messias, e da guerra silenciosa entre o Planalto e o Senado. Enquanto Lula bate no peito dizendo que a prerrogativa é dele, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco rosnam do outro lado, querendo transformar o Supremo em um puxadinho do Congresso. E no meio dessa disputa de poder, adivinha quem perde? O país. Você, eu, todos nós. Porque o STF, que deveria ser um pilar de equilíbrio, virou palco político onde cada indicação vale mais do que qualquer voto. E se você acha que isso não afeta a democracia, espere até ver o que pode acontecer no próximo governo. Hoje vamos expor essa disputa de bastidores, mostrar quem ganha, quem perde e, principalmente, quem está usando o Supremo como arma política. Então já deixa o like, porque o vídeo de hoje promete incomodar muita gente. Olá, Juliana. Olá, Alexis. Eu acredito que nunca uma decisão de um presidente da República na escolha de um ministro supremo será unânime. Haverá aliados, haverá opositores que sempre criticarão a escolha. Por isso, o importante é olhar as características subjetivas do nomeado para verificar se o presidente atendeu aos dispositivos constitucionais que estabelecem os requisitos e, ao mesmo tempo, verificar se esta pessoa poderá exercer uma digna e honrosa função de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida que Jorge Messias tem um absoluto preparo e idoneidade para esse exercício funcional. Em primeiro lugar, é uma pessoa que é um servidor de carreira, um procurador da Fazenda há quase 20 anos, ocupou cargos importantes no Poder Executivo, secretário de regulação do MEC, foi consultor jurídico do Ministério da Educação, também trabalhou no Ministério de Ciência e Tecnologia, foi subchefe da Casa Civil e, finalmente, advogado-geral da União. Paralelamente a isso, tem uma perfeita e brilhante carreira acadêmica, foi mestre em Direito pela UNB, doutor em Direito pela UNB, portanto tem toda a capacitação de atividades anteriores desenvolvidas e acadêmica para ocupar com dignidade esse cargo. É uma pessoa que efetivamente atende aos requisitos e sempre mostrou um elevado conhecimento jurídico para que possa exercer bem esta função. É claro que o presidente do Senado e alguns senadores tinham outra preferência, também um outro nome respeitabilíssimo, que é o senador Rodrigo Pacheco. Também você tinha posicionamentos de entidades defendendo que mulheres fossem nomeadas, que negros fossem nomeados. Ou seja, há uma definição, uma pleiade de posições diferentes. Mas o presidente tem o direito legítimo dado pela Constituição, que, aliás, esta Constituição brasileira é inspirada no modelo dos Estados Unidos da América, da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, e fazer a escolha que lhe parece apropriada. Jorge Messias, ao ver do presidente, da sua dimensão subjetiva, reúne estas condições. Então, indica para ser nomeado, ele será submetido a uma sabatina do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias. É claro que haverá contrariedade, como sempre houve na indicação dos ministros. Me lembro que na indicação do ministro Fachin, por exemplo, pela Dilma Rousseff, pela presidente Dilma Rousseff, houve uma grande disputa em que setores da extrema-direita não aceitavam que Fachin ocupasse aquele cargo, como também houve uma acirrada disputa no momento em que Jair Bolsonaro nomeou o seu advogado-geral da União e ministro da Justiça, André Mendonça. Isso é da vida. Eu acho que, no fundo, é da tradição que o Senado, ao final, acabe concordando com a indicação do presidente, por respeito a ser dele essa prerrogativa, e Jorge Messias será, então, penso eu, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Fontaine, bem-vindo. Lula se arrisca ao ignorar essa pressão do Senado e indicar Jorge Messias e não Rodrigo Pacheco? Boa noite, Juliana. Boa noite, Cardoso e a audiência da CNN.
eu tenho uma visão um pouco diferente sobre esse assunto, sabe? Quando tem essa disputa política pelo cargo, mostra que o órgão, que devia ser um órgão independente, devia ser um órgão composto por notório conhecimento jurídico, um órgão que devia ser imparcial, ele começa a se tornar um órgão político e que vai estar a serviço de um grupo político ou ideologia. E isso é muito ruim para a democracia brasileira. Então, se Lula fosse de fato um democrata, um estadista, que pensa no Estado brasileiro, na organização do Estado brasileiro, reforçando as instituições, reforçando a democracia brasileira, ele não devia fazer esse tipo de indicação, ele devia, inclusive, pedir auxílio para a OAB ou dentro do magistrado para ver qual é a melhor pessoa e de forma absolutamente independente de questões ideológicas e que não fosse o garoto de recado da Dilma, né? Mais uma indicação, ou seja, ou é amiguinho de infância, ou é o comunista de estimação, ou é advogado que defendeu ele nas causas, ou é advogado do PT, ou era advogado do MST. Nós estamos compondo um STF que virou um órgão político, não é mais um órgão de Estado. Ele não tem mais independência. E aí nós vamos vendo N situações que são questionáveis as decisões do STF, que o STF, que normalmente era um órgão extremamente respeitado, que não tinha muitos holofotes, que praticamente ninguém sabia o nome, hoje virou o centro das atrações, virou quase que um reality show. É todo santo dia alguma coisa do STF, todo mundo sabe o nome de todos os membros do STF, não sabe da seleção brasileira, porque ele acabou virando um órgão que, sem mandato, não passou pelo escrutínio do voto, ele acaba tendo uma atuação desproporcional dentro de uma democracia onde deveriam ter 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, independentes e harmônicos, e cada um dentro do seu quadrado com freios e contrapesos para a gente poder ter a saudável democracia brasileira. O que nós estamos acontecendo hoje é um poder extremamente empoderado que virou um consórcio com o executivo, o qual eles acabam trabalhando junto, havendo claramente, na nossa visão, uma perseguição política. E mais grave, Juliana, vamos dizer que o próximo presidente seja de direita. Olha a frase que foi dita pelo Lula. Eu não consigo governar sem o STF. Ele não devia governar com o STF nunca. Frase de Bolsonaro. Eu não consigo governar por causa do STF. Então, no próximo governo de direita, nós vamos ter esse STF que pode ser usado como um órgão de inviabilizar um governo de direita ou liberal. Isso é gravíssimo para a nossa democracia. E aí, depois de tudo isso, eu quero saber de você. Lula acertou ao indicar Jorge Messias ou apenas reforçou a transformação do STF em braço político do governo? Você acha que o Senado deveria ter mais voz nessas decisões? Ou isso só trocaria um tipo de interferência por outra? E mais, o Supremo hoje é um poder independente ou um poder dependente do governo da vez? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo e respondo os melhores. E claro, se você curte debates diretos sem medo de tocar no que ninguém quer tocar, já se inscreve no canal e deixa aquele like, porque aqui a gente fala o que muitos preferem esconder.